reportagem que falava sobre uma terrível seca há 15 anos, que está se repetindo agora, em 2013, com muito mais intensidade. Então, na época, a TV Globo passava um documentário onde a população nordestina, desesperada, e comiam calangos, bichos, pequenas caças, estava uma tragédia. Então, nós resolvemos fazer o comboio. Juntamos, na época nós tínhamos 2 caminhõezinhos, juntamente com a colaboração de mais alguns empresários aqui em Salvador, e fizemos o primeiro comboio. Foi um comboio grande, na época nós levamos uma carreta e 4 caminhões, e fizemos o comboio. E sentimos a necessidade de repetir isso 3, 4 vezes no ano. Isso tem sido feito ao longo desses 15 anos. Um dia eu fui no hospital de base da Marinha e encontrar um pessoal que eu já faço trabalho social em parceria com eles, e encontrei Danilo, que é o coordenador da odontologia de lá, que trabalha com o Fábio, e que me chamou, perguntou se eu tinha um minutinho que ele queria me mostrar um material, um vídeo. Aí eu sentei para ver, era um vídeo dos 10 anos do comboio. Eu entrei no comboio com a expectativa de ir apenas uma vez. A primeira vez que eu fui foi para Euclides da Cunha, de onde nós voltamos agora recentemente. Pela primeira vez eu vi aquilo que nos livros de história existiam, que eram os rios secos. Em São Paulo você não conhece isso. E o impacto da pobreza foi muito grande. Tanto é que eu estou aqui até hoje, há 10 anos. Então, são os mesmos amigos que muitas vezes com sacrifício se doam, indo até lá, deixam de estar com a família um fim de semana inteiro para poder ir nessa maratona, que é uma coisa difícil, trabalhosa, né? muito estresse e, por outro lado, muito gratificante, que você acaba ajudando a quem muito precisa. Aí, depois que eu assisti o vídeo, eu perguntei, tem espaço para mim? Aí ele falou, era tudo que eu queria ouvir. Eu fui no escritório de Wilson, né? E quando eu cheguei lá, até então eu não sabia que não ia mulher no comboio. Mas aí quando eu cheguei que Fábio me apresentou, falou que ia me levar no próximo comboio, o Wilson ficou muito bravo, fez uma cara muito feia. Me mediu de cima a baixo e falou, é por sua responsabilidade. Na época eu fiz um pouco de bico, né? Mas depois que eu soube do trabalho que ela fazia, e aprovamos, eu fui criticado na época porque eu permiti que ela fosse e tal. E ela se mostrou uma mulher muito danada. E eu fiquei de boca aberta de ver o trabalho que era feito realmente. Era um trabalho desinteressado, um trabalho que as pessoas não sabiam. Que eu era engenheiro, que o outro é médico, que o outro é um boy, o outro é um mecânico, não importa, lá nós éramos todos iguais. Isso é uma coisa que me cativou bastante. Então cada comboio é uma surpresa, é aquela expectativa, 1, 2 meses antes, a gente já fica programando, desde a preocupação com a reserva do hotel, com a revisão do carro, com a agenda do trabalho, das nossas obrigações, né? na empresa, nossos negócios, tentar convidar pessoas novas. Então a gente, na verdade, vive o comboio todos os dias. Quando a gente conclui um comboio, aquela sensação do dever cumprido, né? A sensação de que a gente deve continuar, que não pode parar, que a gente tem que renovar a cada dia, buscar pessoas que realmente agreguem. Eu acho que todo mundo tem aquela vontade de ajudar um pouco ao próximo, né? Acontece que muitas pessoas têm a vontade, mas não conseguem tirar alguns dias da sua vida para exercer a vontade. E o que acontece com as pessoas do nosso grupo é porque a gente tem a vontade e a gente vai exercer essa vontade nessas 4 vezes por ano. Uma das coisas que faz a gente entrar no comboio e não querer sair mais é que a gente fica tão tocado assim que a gente não quer, a gente quer ir mais vezes por ano, porque pra gente pode ser pouco, né, o que a gente faz, mas para aquelas pessoas que estão recebendo,
aquelas poucas coisas, mas para eles você não imagina a alegria, parece que a gente está despejando ali em cada um uma riqueza, e para a gente acha tão pouco, né? E por isso que às vezes a gente fica emocionado, a gente não acredita que o que é tão pouco para a gente é uma abundância para eles. Apesar de hoje ser a seca mais duradoura, mas há 5 anos me impressionou muito a pobreza. E Umburanas, para mim, é a região mais pobre que eu já conheci no Brasil. Eu trabalhei muito em comunidade eclesial de base em São Paulo, mas não era essa pobreza. Eu vi pessoas mendigando, entre eles mesmo, pessoas que tinham alguma coisinha para comer, dando para outra que não tinha. Isso aí me impressionou realmente. Me impressionou aquelas barrigudas, que são aquelas árvores, o pessoal cortando para tirar água e comer. Isso realmente foi o comboio que mais me impressionou. E é uma coisa que eu tinha latente dentro de mim, essa coisa de ajudar as pessoas. Eu vi ali uma oportunidade de poder exercitar isso da melhor forma possível. O sofrimento desse povo é muito grande, gente. É muito grande. Tem gente que nunca dormiu num colchão, tem gente que nunca bebeu uma água gelada, uma água filtrada, né? Tem gente que quer trabalhar e não pode. Você vê lá, rapaz, nem palma, nem sisal, nem mamona, nada tá dando naquela terra lá. E se não chover, nos próximos meses aí, a situação vai piorar cada vez mais, infelizmente. A essência do comboio é ajudar as pessoas. Ninguém está indo para lá para se promover, para conseguir alguma coisa. Então, isso foi o que me cativou. Eu estar num grupo de pessoas que o importante, o primeiro plano é dar, é ajudar as pessoas lá e ver aquela gratidão das pessoas. É uma coisa que a gente doa tão pouco pelo que a gente recebe de satisfação e de coisas positivas daquelas pessoas, de franqueza, de necessidade mesmo, que a gente podia fazer tão mais, a gente faz tão pouco e vê tanta coisa de retorno, tanta alegria que a gente sente, é uma coisa gratificante mesmo. Eu me apaixonei pelo comboio e de lá para cá eu nunca mais deixei de ir. Persistência, determinação é a marca do nosso comboio. A alegria, nós brincamos muito, a amizade, o companheirismo, que nós também brincamos muito, fazemos um trabalho altamente gratificante. Diz um amigo meu que isso vale mais do que um ano de terapia. Então nós, no fundo, nós fazemos por nós mesmos. É isso aí. Nós poderíamos ser rotulados como um grupo fraterno, porque nós temos um conhecimento que vai a cada dia aprofundando mais com os companheiros, vamos nos tornando mais amigos, temos mais liberdade, e daí surgem brincadeiras, surgem piadas que fazem com que a coisa seja de uma maneira light, não é aquela coisa de tão formal, tão, vamos dizer assim, como uma obrigação, como um dever. É uma brincadeira também. Tem a parte profana, né? Sexta-feira de manhã já começa a molequeira no posto. Chegou atrasado, vai, Wilson, E todo mundo leva um lanche, e a gente troca lanche, e a gente joga a conversa fora, e brinca, e conta piada, e faz molequeira. É alegre, é festivo, é uma coisa bonita. Tá todo mundo imbuído num sentimento do bem. Então não tem como não ser agradável e divertido. Principalmente na sexta-feira na ida, é muito bacana. Quando tá chegando já perto, aí o motorista já libera a latinha, já pode tomar uma cervejinha, aí tem a farofinha que Kit leva, tem as músicas nos carros, a brincadeira é boa, é boa. Uma coisa interessante é que no último comboio mesmo, só foram 2 caminhões. Foram 2 equipes, cada um deviam ter mais ou menos uns 10 carros. Lá tem uma brincadeira que a gente faz, que o Wilson, que é o nosso chefe, nosso grande pensador, idealizador de tudo, antigamente todo mundo queria ir com ele. E com o passar do tempo ele virou muito general, muito mandão.
E o pessoal, um dado interessante foi na hora de sair para distribuir, tinha se combinado que eram 5 carros vão na equipe de Godeiro e 5 vão na equipe de Wilson. Quando começou a sair os carros, eu vinha 7 carros atrás de mim e eu senti, e o seu Wilson, só deixaram 2 carros se precisar de alguma coisa. Aí o pessoal começou a dizer, não, eu só vou se for com você, eu só vou com você. Quando eu olhei lá no último carro, quando eu olho na cabecinha assim, já dentro do caminhão, é Vitor que está ali. Ai, tio, ô Vitor, você não vai com seu pai? Não, com meu pai não vou não, eu só vou ir com o senhor. Aí o pessoal deu aquela risada, mas é uma brincadeira, as equipes são iguais, o trabalho que faz é o mesmo. Eu fui dar uma cesta para um menino, geralmente nós não damos para crianças. Ele veio me dizer que o pai e a mãe estavam na roça, então ele veio me pedir a cesta. Falei, tudo bem, eu te dou, mas qual o seu nome? Ele disse, Júnior. Júnior não é nome. Falei, onde já se viu Júnior? Não, qual o seu nome? Júnior, moço. Falei, de jeito nenhum. Você não vai levar a cesta. Você não vai levar e acabou. Ele falou, um momentinho, moço. Aí ele voltou lá uns 5 minutos com o tio dele. Ô tio, fala pra ele como é que eu chamo. Falei, qual o nome? Júnior José da Silva. Aí não teve jeito. Tó a cesta, e se tivesse mais, levava. O último comboio foi um comboio que me marcou muito, porque eu posso dizer com toda a segurança que foi o comboio mais bonito de todos que eu já fiz até hoje. E me chamou muita atenção de encontrar uma comunidade de vários deficientes físicos com poliomielite, cadeirantes, pessoas que uma vez deu um depoimento que estava sem nada para comer e quando a gente chegou, para ela foi assim a salvação, porque ela nem tinha dinheiro, nem tinha de onde buscar e naquele fim de mundo não tem o que fazer. Não tem como plantar, não tem como colher, não tem como nem pedir esmola, porque não passa ninguém. Então, é difícil aquilo lá, só vendo para acreditar. Então, é difícil você ouvir, como eu ouvi no outro depoimento dos 10 anos, uma criança dizer que quer um banho. Isso choca, e você vê isso, você vê, por exemplo, quando você vê um porco com as costelas de fora, porco come até lixo, come papel, come tudo, e você vê um porco definhando, morrendo de fome, é porque não tem mais nada mesmo, não tem água, não tem nada, não tem sombra, não tem plantação. A gente não tem nem ideia do que é fome, na verdade. Então, quando eu ouço o depoimento dessas pessoas da fome, isso mexe muito com o meu emocional, porque eu não sei o que é passar fome. A gente chega numa região carente daquela, né? A gente atinge ali uns 20 distritos, né? A gente deve distribuir ali umas 2.500 cestas básicas, né? Quer dizer, dá 100 e poucas cestas por cada distrito. Um pessoal que não recebe ajuda de nada. Lá não existe governo, ninguém aparece, nada, só na época de eleição. Então, aquilo que a gente leva, 100 e poucas cestas com mais água, colchão, cadeira de roda, médico, dentista. É um impacto que dá na região que o pessoal, eles passam o ano todo sem ver aquilo. Só vê quando a gente chega. A gente pergunta lá. E quando a gente não vem, quem é que vem? Diz ninguém. A gente fica aqui esperando o ano todo vocês chegarem e rezando para ver se a região da gente vai ser escolhida. Felizmente a gente não pode atingir todas as regiões, mas quando a gente chega parece que chegou um Deus lá e o pessoal fica perguntando, agradecer a quem foi que mandou? A gente agradecer a Deus mesmo, a gente só veio entregar, mas quem mandou foi Ele. A gente encontra uma carência odontológica gigante no Brasil todo, mas em regiões carentes, como é o caso do sertão, ela é muito maior, sem dúvida. E não tem dentista de jeito nenhum, então a gente chega nas localidades e encontra pessoas que estão há 8 dias com dor de dente. Dor de dente não tem nem remédio que passe. Então é uma coisa que é humanamente insuportável você ficar uma semana com dor de dente. A gente vê a situação de pessoas assim com toda a boca, já sem dente, só com raízes, com focos, drenando pus.
situações caóticas e o risco disso chegar até a corrente sanguínea, dessa infecção chegar ao coração, disso levar um paciente a óbito, isso é fato, isso é resultado de pesquisa. E as pesquisas mostram hoje que partos prematuros, infartos, acidentes vasculares cerebrais, muitas vezes estão sendo ocasionados por infecção causada originária da boca. Então, isso é constatação, e isso a gente vê no sertão, com uma incidência altíssima. Pessoas já de idade, debilitadas, com infecções generalizadas e com origem na boca, sem nenhuma orientação de higiene, gente que nunca usou uma escova na vida. A gente encontra famílias inteiras dividindo uma escova de dente. Através da mídia, nós tomamos conhecimento da tragédia que aconteceu em Alagoas. E mais uma vez os amigos se reuniram e resolveram ir até Alagoas. Um programa diferente, a gente nunca tinha saído do nosso estado. E fomos até Alagoas, uma tragédia, uma coisa que eu nunca tinha visto. Cidades inteiras destruídas. E teve uma coisa interessante lá em Alagoas, que o nosso trabalho, por consenso do grupo, nunca foi vinculado a nada, a política, a religião, nem coisa que o valha. Então, quando nós chegamos em Alagoas e fomos entrando numa cidade destruída, a polícia, juntamente com a Defesa Civil, queria que nós deixássemos os caminhões que a gente tinha levado com os alimentos num galpão, né? E eu me recusei, eu particularmente, engrossei com os militares lá, tinha um major que insistia que nós deixássemos a nossa doação no galpão, alegando que aquilo tinha que ser cadastrado, etc. Tal. E eu não concordei, eu disse que aquilo era uma doação particular e ele não tinha nada com isso. E nós insistimos e fomos, depois de muita briga, entramos na cidade e fomos ver e distribuir diretamente às pessoas. A gente viu pessoas passando todo tipo de necessidade e a multidão era muito grande, precisando de todo tipo de coisa. A destruição era completa, não tinha nada em pé, a gente não tinha noção de que a gente ia encontrar aquilo, e de repente todo o comboio ficou mudo e todos choravam, sem exceção. Era muito difícil visualizar aquilo. Não era só gente pobre que estava ali sem nada, tinha gente como a gente, que tinha perdido a casa, que tinha perdido absolutamente tudo e que estava com a roupa do corpo debaixo de uma barraquinha de plástico preto. É indescritível o que eu vi lá em Alagoas. Marcou.